fim de semana que começa com a Fórmula 1 triste, com a família Schumacher triste, anunciada ontem a morte de Dona Elizabeth Schumacher, 55 anos, a mãe dos pilotos Michael Schumacher e Ralf Schumacher, os pilotos da Ferrari e da Williams, eles que foram para a Colônia na Alemanha ontem, depois do treino de classificação que definiu o grid de largada, souberam da notícia da morte da mãe e voltaram para participar com muito profissionalismo até do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Foram inclusive liberados pela Federação Internacional de Automobilismo de toda e qualquer cerimônia que envolve o Grande Prêmio, inclusive, se eles assim decidirem, de um eventual pódio para o Michael, para o Ralf Schumacher. O Grande Prêmio tem Michael Schumacher da Ferrari na pole position. O piloto alemão marcou 1:22.327 e larga na frente. Ao lado dele na primeira fila exatamente o irmão Ralf da Williams com 1:22.341. Na segunda fila a presença do brasileiro Rubens Barrichello, abrindo a segunda fila o Barrichello ao lado de Juan Pablo Montoya. E você está vendo a imagem do Barrichello com o seu tradicionalíssimo dilatador nasal do espelho retrovisor da Ferrari. Schumacher e Schumacher na primeira fila, Barrichello e Montoya na segunda. Mark Webber, o australiano Mark Webber da Jaguar, mostrando sua ótima fase e até a evolução do carro da Jaguar, abre a terceira fila, ao lado dele Kimi Raikkonen da McLaren, depois Jacques Villeneuve e Fernando Alonso, Jenson Button e Olivier Panis, Nick Heidfeld e David Coulthard largando apenas na 12ª posição com a McLaren. Cristiano da Mata é o 13º, com Frentzen em 14º. Pisonia larga na 15ª posição, o brasileiro da Jaguar, com Trulli, Fisichella largando mal, Fisichella só na 17ª posição, o Wilson Firman e Verstappen completando o grid de largada. Daqui a pouco você vai acompanhar as 62 voltas do Grande Prêmio de San Marino na pista de Imola, com retas pequenas, com curvas bem contornadas, tudo para você se ligar em mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1. Fique ligado, a gente volta já. Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta para você ligado na Globo, com as imagens aí que você vai curtindo do circuito de Imola. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica a uns 50 quilômetros da República de San Marino, que é a dona do Grande Prêmio, e a uns 400 quilômetros de Milão, no norte da Itália. Essa pista que tem 4.933 metros, eles vão percorrer 62 voltas num total de 305 quilômetros, 609 metros. Confira de novo aí o grid de largada, com a primeira fila com o Michael e o Ralf Schumacher, Ferrari e Williams, 1:22.327 o tempo do Schumacher, 14 milésimos abaixo do tempo do Ralf. Depois Barrichello, Montoya, Webber e Raikkonen, Villeneuve, Alonso, Button e Panis são os 10 primeiros no grid. A próxima página mostra os outros 10 pilotos que compõem o grid de largada, mas ele já vai pintar com alterações, já que os pilotos Ralf Firman da Jordan e também o Max Verstappen da Minardi vão largar dos boxes. Você vê aí já nas duas últimas posições os pilotos Firman e o Verstappen nem aparece. O Firman tinha a confirmação de largar do box, também do box o holandês Jos Verstappen da Minardi. E quem enfrentou problemas novamente esta manhã e por pouco também não é obrigado a largar dos boxes foi o brasileiro Antônio Pisonia da Jaguar, mas parece melhor para ele solucionado o problema e ele pode ocupar a 15ª posição dele no grid de largada. João Pedro Paes Leme. É verdade, Kleber, por muito pouco ele não perdeu essa posição, faltavam apenas 5 minutos para fechar o grid e os mecânicos da Jaguar conseguiram resolver um problema que foi numa pequena engrenagem da ignição do carro e já resolvido. Esse é o 4º problema do Pisonia no fim de semana. Ele teve 2 problemas de motor, perdeu 2 motores e também um problema de câmbio na sexta-feira. E em relação aos outros dois, o Verstappen não se classificou ontem, saiu da pista, e o Ralf Firman ainda não teve o seu problema confirmado pela equipe Jordan. Você vê aí a imagem exatamente da equipe Jordan trabalhando no carro do Firman. Você viu que no grid nem apareceu o nome do Jos Verstappen da Minardi, ele que ontem rodou, bateu na volta lançada, na volta de classificação, e acabou não registrando tempo nenhum, já largaria na última posição. Agora nem no grid vai estar
o piloto holandês. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem a liderança entre os pilotos do finlandês Kimi Raikkonen da McLaren com 24 pontos, uma boa vantagem sobre o seu companheiro de equipe, o David Coulthard, que tem 15 pontos, depois o Fernando Alonso com 14, Fisichella com 10, Trulli com 9, o Montoya, Barrichello, Schumacher e o Ralf aparecem com 8 pontos. No Mundial de Construtores, a liderança é total e absoluta da equipe McLaren, que já somou 39 pontos, 23 pontos tem a Renault, e a Ferrari aparece só na terceira posição com 16 pontos, o mesmo número de pontos da Williams. Vai começar a volta de apresentação, são 62 voltas para o Grande Prêmio de San Marino. Havia a expectativa de chuva, a chuva não veio. Reginaldo Leme, com o pesar aí pelos dois alemães, o Michael e o Ralf Schumacher, com muito profissionalismo participando da prova. Uma corrida, mais uma que promete na temporada 2003. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Uma corrida que promete muito, uma corrida que no ano passado a Ferrari fez dobradinha, com o Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo. Essa classificação da Ferrari agora na pole position e o Rubinho em terceiro mostra que o F2002, um carro que se despede agora, nunca deixou de ser competitivo. Na verdade, tem todas as condições de lutar pela vitória. Está certo o Rubinho, inclusive, ao dizer que a Ferrari poderia ter ganho as 3 corridas anteriores, porque de 4 grandes prêmios, 3 poles. Na Austrália, o Rubinho bateu e o Schumacher errou naquela tentativa de ultrapassagem sobre Kimi Raikkonen. Na Malásia, o Schumacher errou na primeira curva, batendo no Trulli. E o Rubinho acabou chegando em segundo. No Brasil, o Schumacher errou naquela poça d'água, todo mundo viu, e a equipe deixou acabar a gasolina do carro de Rubinho. Quer dizer, erros de estratégia, erros de pilotos impediram que a Ferrari fizesse mais pontos no campeonato, que estivesse diretamente na luta pelo título, e hoje sendo aí superada provisoriamente na classificação pela equipe McLaren e pela equipe Renault. Então a Ferrari tem todas as condições de sair muito bem aqui em Imola, nessa pista de Imola, uma pista em que o consumo é mais ou menos igual ao de Interlagos, um pouquinho mais, 2,9 quilos, ou seja, 3,8 litros por volta. Que o vencedor, eu repito, foi o Schumacher, a média de 219 km por hora, e que Montoya e Ralf foram terceiro e quarto no ano passado, e que a Williams também esse ano aparece agora seguindo aquela expectativa que se tinha do rendimento desses carros, dos carros da Williams com o motor BMW, à frente da McLaren aqui, embora a McLaren tenha iniciado o campeonato muito melhor. O Cristiano da Mata larga em 13º, o Pisonia, que quase larga do box, só o Firma aí, ainda com problema. O Firma já reabasteceu o carro, e o Verstappen está com o mecânico empurrando o mecânico. Os dois que vão largar do box. O Pisonia também ia largar do box, mas é consertar o carro na última hora e ele vai conseguir alinhar, está na 15ª posição. Uma corrida que promete realmente muito, e tem mais. A possibilidade de chuva não se confirmou nem no treino nem agora, que era de 60%. Mas a possibilidade de chuva da metade da corrida em diante era de 70%, e isso sempre pode acontecer em Imola. No ano passado, dobradinha da Ferrari, com Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, Ralf e Montoya da Williams chegaram em terceiro e quarto, depois o Button e o Coulthard, Renault e McLaren. Agora a gente vai para a largada. Justin Wilson da Minardi já foi para o box. As luzes vermelhas estão sendo acesas, com 3 carros fora do grid. Schumacher na pole position, Ralf ao lado dele, luzes apagadas. Começa o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Ralf ataca por fora, Michael Schumacher vai conseguir a liderança. Ralf Schumacher, ficando Michael Schumacher em segundo, Barrichello em terceiro. E fica parado Antônio Pisonia no grid de largada. Fica parado o brasileiro Antônio Pisonia. Tinha problemas. A equipe disse que solucionou. Mandou o Pisonia para o grid, ele não consegue sair, fica parado Antônio Pisonia. Ralf Schumacher da Williams assume a primeira posição no Grande Prêmio de San Marino. Conseguiu ultrapassar, conseguiu se lançar à frente de Michael Schumacher no começo da prova. Montoya é o quarto colocado. Depois o Kimi Raikkonen. Boa largada de Ralf. O começo da prova, das 62 voltas do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Quarta etapa do Mundial 2003. Aí o Ralf com o Michael vindo na sequência. Depois Barrichello. Passaram Montoya, Kimi Raikkonen e o Alonso.
São os 6 primeiros, o Panis ocupando a 7ª posição, o David Coulthard largou bem, hein? Coulthard estava na 12ª posição do grid, pulou 4 posições, está em 8º. Eles completam a primeira volta. Além do Coulthard ter largado bem, o curioso é que o Rubinho, que normalmente não larga bem, ele largou muito bem, foi muito bem tracionado, inclusive para cima do Schumacher, mas agora, ao terminar a primeira volta, a gente vê uma coisa completamente diferente. Já vê o Montoya pressionando o Rubinho, dando a impressão de que o Rubinho está com o carro um pouco mais pesado. De volta o Pisonia, depois da parada no box, está de volta o Pisonia na última posição, o piloto brasileiro. O Cristiano da Mata ganhou uma posição na largada, ele era o 13º no grid e está agora, passou a primeira volta na 12ª posição. Ralf Schumacher em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Juan Pablo Montoya em quarto, Kimi Raikkonen em quinto, Fernando Alonso é o sexto, Olivier Panis o sétimo, David Coulthard o 8º colocado. São os 8 primeiros no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Você está vendo aí de novo a largada, como o Ralf saiu bem para cima do Michael. Lá no fundo a briga do Trulli para também ganhar algumas posições. O momento em que o Pisonia ficou parado, demorou um pouco para sair também o Weber, perdeu muitas posições. O Weber na largada perdeu muitas posições. O Weber ocupa agora a 11ª posição, ele largou na 5ª colocação. Você viu como demorou a sair a Jaguar do Weber, os 2 carros da Jaguar com problemas. O Michael Schumacher deu uma atacada ali no Ralf, chegou a botar de lado. Você está vendo tudo isso a bordo do carro de Rubens Barrichello. Confira aí a classificação, como passaram os pilotos já na segunda volta. Uma vantagem de meio segundo do Ralf Schumacher para o Michael. O Pisonia está na última posição, o Wilson está apertando o Firman, o Verstappen, os 3 que largaram do boxe. O Verstappen é o 17º, o Firman no 18º, o Wilson o 19º. E o Pisonia, que foi para o grid, teve problema, está na 20ª posição. Barrichello faz a melhor volta, a segunda volta da corrida, mais rápida até agora, 1:25.388. A melhor volta em corrida no circuito de Imola é exatamente do Barrichello, no ano passado, 1:24.170. A volta mais rápida do Grande Prêmio de San Marino em 2002 foi volta do Rubens Barrichello, que agora registra nessa segunda passagem a volta mais rápida até agora da prova, só no começo do Grande Prêmio. Quem vem bem também é o Fernando Alonso, o espanhol Fernando Alonso, que largou em 8º, está em 6º e pressionando o Raikkonen, ele não está longe do Raikkonen. 4 pilotos andando na casa dos 1:25 na segunda volta, os 4 líderes, o Ralf, o Schumacher, o Barrichello e o Montoya. A partir de então, com o Kimi Raikkonen 1:26 até o Button, que é o 10º colocado. Button já na casa de 1:27, Trulli, Fisichella, Frentzen. O Trulli e o Fisichella andando na casa de 1:28, o Frentzen volta para a casa de 1:27 e lá no fundo do pelotão, todos andando na casa de 1:30, o Verstappen, o Firman e o Wilson. O Pisonia com uma corrida já completamente comprometida, ficou uma volta atrás, já está uma volta atrás. Michael Schumacher vai para cima do Ralf. Na briga em família, Ferrari ataca Williams. Ralf vai se mantendo na primeira posição. Vai para cima o Michael Schumacher, 1:25.342, ele registrou na terceira volta, já baixa o tempo que o Barrichello tinha feito na segunda volta. Você vai acompanhando todos os detalhes, vai a bordo do Michael Schumacher, a bordo do carro do Rubinho, vê o Ralf Schumacher se segurando na frente. Vai com o Schumacher no motor Ferrari, perseguição ao Ralf. Você vê como isso permitiu o Rubinho chegar bem mais no Schumacher. E se o Ralf se mantiver à frente um pouquinho mais, aí é melhor para o Rubinho. Até porque o Schumacher, se passar, e quando passar, tem chance de abrir. São 4 pilotos na pista que já conseguiram vitórias no Grande Prêmio de San Marino. O Frentzen ganhou em 97, o David Coulthard ganhou em 98, o Frentzen estava na Williams, o Coulthard já na McLaren. O Ralf Schumacher ganhou em 2001 com a Williams e o Michael Schumacher tem 4 vitórias. Em 94, ele ainda estava na Benetton, ele que vai para cima do Ralf, botou do lado, a curva é para a esquerda, o Ralf se segurou bem, o Schumacher ainda tenta.
fecha a porta o Ralf, boa disputa entre os irmãos. O Michael Schumacher está com sede de primeiro lugar e o Barrichello vem junto. Essa agressividade do Schumacher, ele partindo para o ataque dessa forma, demonstra que ele precisa passar, ou seja, ele tem um carro mais leve, ele sabe que nesse momento da corrida ele tinha que estar na frente. A diferença entre os dois no treino de classificação foi muito pequena. 1:22.327 o Michael, 1:22.341 o Ralf e 1:22.557 o Barrichello. Como é que será que está a estratégia das duas equipes, da Williams, da Ferrari? Faltam 58 voltas para o final. O Ralf está na frente, o Michael vem para o ataque. Michael Schumacher não quer ficar muito tempo atrás, vai agressivamente pilotando sua Ferrari para cima de Ralf Schumacher e o Barrichello vem junto, não perde o contato. São os três que largam aí à frente. Você tem uma ideia, a diferença do Michael para o Ralf é praticamente nenhuma. Do Ralf para o Barrichello, no cronômetro, meio segundo. E o Montoya já está 2 segundos atrás do Ralf. São os três que vêm num ritmo muito forte. O ritmo alucinante e agressivo do Michael vai segurando o Ralf. Entrou na reta dos boxes agora com um pouco mais de tranquilidade. Mais folga, mas quando sai do box, vai pro ataque de novo o Michael. E aquela história, né, Reginaldo? Estou aqui e quero lugar. Não é nem a hora e o local da manobra de ultrapassagem, mas bota do lado e tira a concentração, pressiona o adversário que está na frente. É interessante que o posicionamento de câmera está ajudando a você sentir exatamente a velocidade, a tentativa do Schumacher em cima do irmão dele, o Ralf. Você vê aqui velocidade no final daquela reta que leva exatamente a Tamburello. Tamburello que não é mais a Tamburello de 94, ela mudou completamente, ela vira um conjunto de curvas, mas que você chega lá bastante rápido, tanto que o Schumacher coloca à direita do Ralf e tem que tirar o pé porque chega o ponto da freada e o Ralf está por dentro na curva. Tamburello que a curva exatamente depois da reta dos boxes. O Ralf Schumacher fez a quinta volta em 1:25.800, está 2 décimos à frente do Michael Schumacher, 8 décimos à frente do Barrichello. O Montoya 2.3 atrás do Ralf. Michael continua indo para cá, indo para lá, muda o traçado, bota o carro do lado. O Ralf se concentra, se segura, vai mantendo a primeira posição. A família Schumacher na frente, um fim de semana triste para a família, com a morte de Dona Elizabeth, a mãe de Michael e Ralf, ontem à noite na cidade de Colônia, na Alemanha. Eles foram, eu repito, até o hospital, souberam da notícia e voltaram para participarem do Grande Prêmio. Muito profissionalismo, né, do Ralf e do Michael. Kleber, podiam até ter abdicado do direito de participar desta prova. João Pedro Paes Leme. Em relação a esse assunto, eu conversei com a assessora de imprensa do Schumacher e ela disse que eles consideraram a possibilidade de não correr, mas acharam que a melhor maneira de extravasar toda a angústia e tudo que eles estão sofrendo era exatamente indo para a pista os dois irmãos. E para completar, eu estava dizendo da relação dos vencedores, não é? Os pilotos em atividade que já ganharam em Imola, o Frentzen em 97, o Coulthard em 98, o Ralf em 2001, o Schumacher ganhou em 94, 99 e 2000 no ano passado. O Barrichello tem como melhor classificação a segunda posição, exatamente na dobradinha da Ferrari em 2002. 2.494 a diferença do Ralf Schumacher para o Juan Pablo Montoya. A cada volta eles vão aumentando 1 ou 2 décimos de segundo a diferença do líder da corrida para o quarto colocado. O Michael Schumacher continua perseguindo de muito perto o Ralf. Os 8 primeiros sem alterações: Ralf, Michael, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Alonso. Passou o Raikkonen na quinta, o Alonso passa agora em sexto. O 7º colocado vem para passar o Panis. O 8º é o David Coulthard. O Cristiano da Mata segue na 12ª posição e o Pisoni na 20ª e última posição. Vai dançando de novo atrás do Ralf, Michael Schumacher. Quase sempre no mesmo ponto, né? Acaba a reta dos boxes, vem a Tamburello, ele vai, ameaça, joga pra lá, joga pra cá. Não só uma vez, né? Na reta dos boxes é que ele botou o carro de lado realmente pra tentar a ultrapassagem. Mas lá quietinho, o Montoya faz 1:24.940, registra na 7ª volta a melhor da prova. Mas o Schumacher botou o carro do lado exatamente no momento, na volta em que o Ralf saiu errado naquela entrada da reta do box.
Então ele pôde botar o carro lado a lado naquele momento e não teve motor para passar. Quer dizer, está muito bem o Ralf também. É uma pressão danada, é muito duro você segurar uma pressão dessa, principalmente sendo uma pressão de Michael Schumacher. Que é uma imagem marcante e deliciosa da Fórmula 1, né? Quando você tem os pilotos assim andando próximos um do outro, ficar se imaginando no lugar de quem está atacando, numa posição aparentemente mais confortável, mas que exige também toda uma técnica, né? A hora de atacar, a hora de dar um refresco, de não deixar o carro embutido o tempo todo. E quem está lá na frente, olhando pista, olhando o retrovisor, agora ele vem, não, ele não vem, se defende, acelera. É um duelo e tanto. E quem vê esses quatro aí lutando pela vitória, né? Os quatro pilotos de Ferrari e de Williams, BMW, pergunta, cadê a McLaren, a líder do campeonato, que venceu duas das três primeiras corridas, poderia ter vencido a terceira, aliás chegou a vencer no momento, chegou a vencer de fato, depois perdeu a corrida de direito. E você pergunta, cadê a McLaren? Acontece que a Williams reagiu através da custa de um novo pacote aerodinâmico e reagiu numa pista que tradicionalmente favorece a ela. A McLaren, sem dúvida nenhuma, vem para a briga, não está meio fora da luta pela vitória nesta corrida, mas está na briga do campeonato. Montoya mais uma vez é o mais rápido, ele foi na sétima volta, agora na oitava baixa um pouco mais, o tempo 1:24.892, o tempo do Juan Pablo Montoya, a volta mais rápida. Mantém meio segundo a vantagem sobre Michael Schumacher, o Ralf da Williams. O Barrichello está meio segundo também atrás do Schumacher. São os três aí no mesmo ritmo. Volta anterior, 1:25.4 o Ralf, 1:25.5 o Michael, 1:25.3 o Barrichello. O Montoya 1:24.8. Vai acompanhando outras diferenças aí, lá mais do meio para o final do grupo dos 20 pilotos que largaram para o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Pisonia ficou parado no grid, foi para o box, está uma volta atrás dos líderes. Verstappen, Firman e Wilson largaram dos boxes. Cristiano D'Amato ocupa a 12ª posição. Ele está 1.2 atrás do Weber. E tem, agora diminuiu, fez uma boa volta, está 1 ponto, fez a melhor volta dele na corrida, agora o D'Amato, 1:26.100. Ele fica 1 segundo atrás do Mark Webber da Jaguar e 8 décimos à frente do Jacques Villeneuve da BAR. A Renault, que também foi um destaque do campeonato até agora, está numa participação mais modesta um pouco em Imola, mas o Alonso vem bem, está em sexto, ele largou em oitavo, está em sexto, e o Trulli, numa corrida bem conservadora, ocupa a 14ª posição, provavelmente com um carro bem pesado. Vale lembrar que normalmente se faz 2 pitstops em Imola, mas tem muita gente que vai fazer até 3. Montoya vem de novo numa volta forte, já passou na primeira parcial em 24.1. Primeira parcial mais rápida até agora da corrida, 10ª volta completada. Tudo que passam juntos, Ralf, Michael, Barrichello e Montoya. Apesar do Montoya estar andando forte, a diferença dele para o Ralf continua ali em 2.6. Apesar dele, o Alonso acaba de fazer a volta mais rápida, 1:24.393. Fernando Alonso, sexto colocado com a Renault, faz a volta mais rápida da prova nesta 10ª. E isso ele vai para cima do Raikkonen. Vai para cima do Raikkonen, está andando em 1:24.5. Está mais lento. O Raikkonen, a diferença de 6 décimos do Raikkonen para o Alonso, olha, chegando aí, ó. E a confirmação da volta mais rápida da prova, essa 10ª volta do Fernando Alonso. Enquanto o Montoya faz 1:24.4 e chegou a registrar a principal volta da prova, a 2 voltas, ele não se aproxima porque os que vão à frente também mantêm o mesmo ritmo. 1:24.4 a volta anterior do Ralf, 1:24.5 a do Schumacher, 1:24.5 a do Rubinho. Um pouquinho do som da Ferrari, de Michael Schumacher. Buscando sua recuperação no campeonato, buscando sua primeira vitória no campeonato. Schumacher e Rubinho têm 8 pontos. O Rubinho com o segundo lugar na Malásia. E o Schumacher conseguiu 8 pontos
com o 4º lugar na Austrália e o 6º lugar na Malásia. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. 11ª volta, Olivier Panis é o primeiro a ir para os boxes, depois da corrida em desenvolvimento, evidentemente, já que o Pisonia foi logo no começo da corrida, nem saiu do grid, e o Ralf Schumacher com 1:24.294, Ralf faz a principal volta da prova. Mais de 10 segundos ficou no boxe o Olivier Panis, entrou na 11ª volta, Panis largou para a corrida, a posição dele no grid era a 10ª colocação com 1:23.460, andou 11 voltas e tome combustível, Reginaldo. Ele ficou 10 segundos no box, contando-se, vamos dizer que tenham perdido aí um segundo no início de trabalho de boxe, ele botou 9 de gasolina, isso dá para pelo menos mais umas 27 voltas, mas ele foi o primeiro a parar, mostrando que realmente tinha treinado com um tanque muito vazio, por isso chegou a andar fez o 10º tempo, chegou a andar muito bem o Panis. Ele era durante um bom tempo ali, antes de entrar os mais rápidos, ele estava entre as 4 primeiras colocações. A Toyota está pronta, deve ser o da Mata, aliás, vai ser o da Mata, porque o Panis já trocou. Quer dizer, os dois carros, mais ou menos com a mesma configuração, parou na 11ª volta o da Mata, eles estão indo para completar parou na 11ª volta o Panis, eles estão indo para a 12ª e o Cristiano da Mata deve ir para o box, está pronta para o trabalho a Toyota. Quer dizer, são equipes para fazer 3 pitstops, porque se o Panis parou na 11ª, ele pode andar 27, vai para 38, ele não chegaria ao final das 62 voltas, mesmo tendo posto bastante gasolina agora. Na briga pela volta mais rápida da pista, outra vez o Montoya, 1:24.255. O bom rendimento da Williams nessas 12 voltas do Grande Prêmio de San Marino. No treino, o da Mata andou 4 décimos mais lento do que o Olivier Panis. Portanto, bem parecida a estratégia de um e de outro, os dois pilotos da Toyota, praticamente a mesma, né? E ele vem já para o box. Olha, eles estão andando, Reginaldo, no assunto estratégia, né? Que a partir da mudança do regulamento ficou uma, para não dizer adivinhação, ficou uma grande especulação, o que está fazendo, o que fez, o que pode ser feito. Eles estão andando praticamente na mesma batida. Só os carros de Ferrari e Williams andam na casa de 1:24. Nessa 12ª volta, 1:24.3 o Ralf, 1:24.3 o Michael, 1:24.4 o Rubinho e 1:24.2 com a volta mais rápida o Montoya. Será que eles estão iguaizinhos, pensando a corrida da mesma maneira? Dá pinta de que sim. Você vê que a gente, tentando avaliar aí pelo rendimento dos carros, a gente no início da corrida parecia o Rubinho o mais pesado dos 4, e também parecia o Schumacher mais leve que o Ralf, por isso ele saiu até um pouco daquele estilo dele para tentar superar de qualquer forma aquele piloto que faz isso, dando pinta de que ele tem certeza de que ele vai passar e vai sumir. Mas não era o caso não, porque o Ralf resistiu àquela pressão e agora você vê os rendimentos deles muito parecidos, o do Ralf e do Schumacher, assim como o do Rubinho e do Montoya. Pode ser que o Rubinho e o Montoya estejam um pouquinho, mas pouquinho, muito pouca coisa, questão de 2 a 3 voltas de diferença, um pouquinho mais pesados que os companheiros de equipe dele. Agora veja como estava certo o Rubinho ontem, quando ele disse que largar em terceiro e largar em segundo era a mesma coisa, porque o terceiro larga atrás do primeiro, ou seja, na mesma posição ali no grid, na pista, e que no ano passado ele tinha largado na posição em que estava o Schumacher, e que a pista é muito suja, não deu outra, né? O Schumacher acabou perdendo a posição pro Ralf. O Heidfeld parou na 13ª volta em 8 segundos e o da Mata parou também na 13ª volta em 7 segundos.8, muito menos tempo do que o Olivier Panis. Agora o Fernando Alonso no box, 14ª volta, Fernando Alonso no box, 9.4 o tempo do espanhol. Estava na 6ª posição o Alonso. Michael Schumacher faz 1:23.680. Aí a volta mais rápida na corrida, agora com Michael Schumacher. 14ª volta, vão voando os líderes do Grande Prêmio de San Marino em Imola. Ralf, Michael, Barrichello e Montoya pisando muito. Só o Montoya nessa volta não fez
o tempo na casa de 1:23, fez 1:24.3, 1:23.7 o Ralf, 1:23.6 o Mikael, 1:23.9 o Barrichello e 1:23.9 também o Kimi Räikkönen. Começa a andar rápido também a McLaren de Kimi Räikkönen, o líder do campeonato mundial. Kleber, o da Mata parou em 7, durou 7.4 no pit stop e o Panis 10, quer dizer, uma diferença aí de quase 3 segundos. Isso dá uns 30 e tantos litros de gasolina de diferença e que significaria 6 voltas a menos de parada para o da Mata. Então ele pararia teoricamente, aí a gente vai conferir, porque pode ser que os mecânicos não tenham trabalhado exatamente com a mesma precisão em um e no outro pit stop. Então teoricamente a gente pode conferir calculando o seguinte: teoricamente o Panis deve voltar a parar na 38ª, o da Mata na 32ª. Isso vale como referência para gente que gosta de estatística e acompanhar a corrida. 15ª volta. Daqui a pouco você vai ver o dia em que a Stock Car virou programa de índio. Descubra por quê daqui a pouco no Esporte Espetacular, logo depois do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. 15ª volta, o Weber vai para o box, 8 segundos. Ontem, durante a transmissão do treino, o João Pedro conversou com o Pisoni disse: eu tô pesado, o Weber tá leve. Hoje o Weber estava desmentindo tudo, ontem mesmo. Não, eu tô bem, dá para fazer uma grande corrida, ficar muito tempo na pista. 15 voltas ele durou. João Pedro Paes Leme. A respeito também das estratégias, Kleber, o Cristiano da Mata conversou comigo um pouquinho antes de começar a corrida e disse que realmente o Olivier Panis estava um pouquinho mais leve do que ele. Aí eu perguntei 2 paradas para vocês dois, isso eu não posso falar, mas deu a entender que talvez eles estejam mesmo com estratégias diferentes. Em relação ao problema que ele tinha da bomba de combustível, que pescava pouca gasolina, ele disse que está 95% resolvido. Falando em box, vem Ralf Schumacher e o carro deu uma engasgada ali na hora de sair, mas fez um bom pit stop rápido. O Ralf, na 15ª volta, ele foi pro box. Agora o líder da corrida é Michael Schumacher, faltando 46 voltas para terminar. Foi na 16ª volta uma parada rápida do Ralf, hein, o Reginaldo? Muito rápida, 6.4, botou muito pouca gasolina. Jenson Button no box. Aí o piloto da BAR, que ocupava a 7ª posição. O Barrichello faz a volta mais rápida da prova, 1:23.433. Está aí a volta do Rubinho. Na 16ª volta, Barrichello faz a mais rápida do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, a 4ª etapa do Mundial. O Mundial que começa vibrante, a Ferrari está pronta para o trabalho. Quem vem? Michael Schumacher ou Barrichello? Normalmente viria o líder, o Michael Schumacher. Parou já o Ralf, que voltou aí na 6ª posição. Vamos junto com o Michael, ver se ele vai para o box. De nada. Vai completar mais uma volta. Passou direto do box, Michael Schumacher. O Rubinho foi. Rubens Barrichello, o primeiro piloto da Ferrari a fazer o seu pit stop. Na 17ª volta, Montoya vem pro box também, olha aí, ó. A Williams trabalhando com Montoya. Sai o Barrichello, mantém a sua posição à frente do Juan Pablo Montoya, o Barrichello. E o Montoya faz uma parada bem longa, 13 segundos na travada do cronômetro. Saiu o Rubinho, vai também Juan Pablo Montoya. O Esporte Espetacular hoje começa logo depois do Auto Esporte. A gente tem o Grande Prêmio de San Marino, na sequência o Auto Esporte e depois sim o Esporte Espetacular, que além de mostrar o dia que a Stock Car virou programa de índio, vai mostrar também uma escalada na Antártica, um rapel na Chapada Diamantina. Não vai faltar aventura no Esporte Espetacular, logo depois do Auto Esporte. 17 voltas completadas, Schumacher 1:22.491 faz a melhor volta da corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Ferrari continua a postos. Agora deve ser a vez do Michael Schumacher. Ele vai para o box, o que confirma, Reginaldo, e eles estão praticamente iguais, né? Ralf, Montoya, Rubinho e Schumacher. Exatamente. Aquela diferença entre uma equipe e outra de 4 litros, que é para dar uma volta a mais, para não parar na mesma volta. Só isso.
8 segundos e 2 décimos o tempo da parada do Michael Schumacher. Exatamente o mesmo tempo de parada do Rubinho, 8.2. No Montoya foi 13.0 do Montoya e do Ralf 6.4. Quer dizer, nitidamente a Williams mudou a estratégia do Montoya nesse primeiro pit stop. São 18 voltas completadas, eles estão indo para a 19ª, uma corrida de 62 voltas. E quase o dobro do tempo ficou no box o Juan Pablo Montoya. Imaginando que não tenha tido nenhum problema no pit stop do Montoya, pode pintar isso que o Reginaldo falou, a mudança de estratégia. Villeneuve, Fisichella e o Frentzen no box. Exatamente. Villeneuve, Fisichella e Frentzen. Fisichella 10 segundos, Frentzen 9.2. O Villeneuve parou. E o Mark Webber acaba de receber a informação desagradável que ele vai precisar passar pelo box, atravessar o box, porque ultrapassou o limite de velocidade, que é de 80 km por hora durante as provas. Ele ultrapassou esse limite no box em Imola e vai, portanto, ter que passar pelo box. O Mark Webber, o australiano, que ocupa a 14ª posição. Olha aí o Webber. Daqui a pouco você vai ver o Webber entrando no box. Olha, o Webber está só fazendo o reabastecimento. Não há trabalho de troca de pneu do carro do Webber. Esse é uma recuperação, é a imagem recuperada que a gente está mostrando. Quando o Webber parou, ele só botou combustível. Para ficar bem claro que ele não trocou pneu, mas eu tive a impressão que também o Ralf não trocou pneu, pelo menos os pneus dianteiros. Isso que eu gostaria de ter certeza. Kimi Raikkonen é o líder da prova, na 19ª volta, e faz a melhor volta dele. Kimi Raikkonen na prova nesse momento, com 1:23.332. O Raikkonen é o primeiro, David Coulthard é o segundo. Aí o Pisonia fazendo outro pit stop. O Pisonia sim troca os pneus, pelo menos na imagem aí os pneus traseiros foram trocados. Bastante gasolina, 10.6 a parada do Pisonia, que está aí na última posição. Pisonia uma volta atrás dos líderes. 20º colocado, 19ª volta ele fez o seu pit stop. E aí tem gente parada aí, ó. Villeneuve da BAR parado, sai aí para área de escape, abandonando o Grande Prêmio de San Marino. O piloto canadense Jacques Villeneuve, saindo muita fumaça do carro. Ele vai se mandando do carro sem perder tempo, ocupava a 13ª posição. O Jacques Villeneuve faz todo o procedimento que manda a regra, sai do carro, bota o volante de volta e abandona. É o primeiro abandono em quase 20 voltas, o primeiro abandono da corrida de San Marino. Fora da corrida, Jacques Villeneuve. Raikkonen e Coulthard. Olha a McLaren aí, ó. McLaren com 20 voltas, nenhuma parada, fazendo um primeiro trem de corrida bem longo. A McLaren, muito mais longo pelo menos do que os rivais. Lembra o momento aí que o Villeneuve vai encostando. Você lembra que na primeira corrida, né, Reginaldo? O Kimi Raikkonen ficou metade da prova para fazer o primeiro pit stop. Tomou um sustinho ali o Pisonia, na hora que... É aquela pergunta que a gente fez agora há pouco, né? Onde está a McLaren, né? Que dominou as 3 primeiras corridas, onde estava a McLaren? Ela acaba de levantar a mão, né? Acaba de levantar a mão para dizer onde está. Com o Kimi em primeiro e o Coulthard em segundo. Webber passando pelo box. O Michael Schumacher ocupa a 3ª posição. O Barrichello é o 5º. O Ralf Schumacher é o 4º. O Michael Schumacher se deu bem porque ganhou posição do Ralf no box. Você se lembra que quando o Ralf fez a sua parada, ele era o líder. O Michael Schumacher era o segundo. Agora, com o Michael em terceiro, o Ralf em quarto, a Ferrari deu para o Schumacher a primeira posição, em teoria, na corrida. Ele é o 3º colocado. O Kimi Raikkonen e o Coulthard precisam parar. Ele está 16.9 atrás do Raikkonen. Vem o Coulthard para o box. Coulthard está no box. É a chance então do Schumacher já passar para a 2ª posição. E vai ter toda a condição de assumir a liderança da prova no momento em que Kimi Raikkonen fizer o seu pit stop. 9.8 na 22ª volta, 21ª volta, a parada do David Coulthard. O primeiro piloto McLaren a fazer o seu pit stop. Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello.
Montoya, Coulter, Alonso, Panis completam os 8 primeiros. Cristiano da Mata é o 12º, Antônio Pisoni é o 20º colocado. 21 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Corsa 1.8, porque você quer mais. Villeneuve, o único piloto a abandonar é o Jacques Villeneuve. E o Raikkonen vem para o box, vem para sua próxima parada, vem para sua primeira parada. O Kimi Raikkonen já parou, o Coulter já parou, o Raikkonen, agora todos os líderes com o pit stop feito. Um pouquinho mais. O Kimi parou um pouquinho menos que o Coulter, 8.6 contra 9.6, contando-se o tempo do Coulter, apenas o de reabastecimento mesmo. No momento em que ele saiu, 9.6, embora o reloginho tenha corrido um pouquinho mais, até 10:05. Michael Schumacher em primeiro, o Ralf Schumacher agora é o segundo colocado, com o Barrichello em terceiro. O Montoya também não foi lá muito bom o pit stop, mas se lembra que o Montoya foi um dos que mais tempo ficaram no box. Oi, João Pedro. Eu estou aqui com uma visita especial ao paddock de Imola, o Giovanni, campeão mundial e olímpico de vôlei, da seleção brasileira de vôlei. Ele está aqui, está gostando do que está vendo e ouvindo aí, Giovanni? Estou gostando bastante. A pena que o Antônio teve um probleminha na largada, mas a gente continua torcendo bastante. Tem aí o Rubinho, já está lá na frente, juntinho lá. Isso que é importante. Quanto mais brasileiro, a festa é melhor. Eu acho que esse barulho aqui, nem o estádio mais lotado de vôlei pode dar, né? O ginásio mais lotado. Já passei por momentos difíceis no Maracanãzinho, no Mineirinho, lotado com 25 mil pessoas, mas o rugido de uma Fórmula 1 dessa aí é bonito de ver. Jogou na Itália aqui essa meia temporada, voltando agora para o Brasil, assinou com o Minas e volta para a seleção, se apresenta agora. Mais um ano bom, seleção brasileira, vamos começar a nos preparar já para a Olimpíada do ano que vem. Agora estou de volta para o Brasil, no Minas, vamos lutar pelo título brasileiro. Obrigado, Giovanni. Aí está o Giovanni, que foi campeão mundial e olímpico. Só ele e o Maurício, o levantador, tem esse título. E ele disse já que está com vontade de conseguir o bi lá em Atenas. A histórica medalha de ouro que o Brasil conquistou em 1992 em Barcelona. Agora este ano, ou no ano passado, né, conquistando o título mundial de voleibol. O Brasil campeão mundial de voleibol. Seleção brasileira a mil ali para disputar bem os Jogos Olímpicos de Atenas no ano que vem. O voleibol do Brasil, a equipe masculina, sempre uma das favoritas. A equipe feminina vem aí tentando se acertar, se reforçar. Jogos Olímpicos do ano que vem tem emoção das Olimpíadas de Atenas na Grécia. Michael Schumacher na primeira colocação. Schumacher na volta anterior uma diferença de 6.2 em relação ao Ralf, o segundo colocado. Barrichello é o terceiro, Kimi Raikkonen o quarto, Juan Pablo Montoya é o quinto, David Coulter o sexto, Fernando Alonso é o sétimo colocado, Panis é o oitavo. O da Mata está na 11ª posição, o Pisoni na 19ª e última posição agora, já que o Villeneuve abandonou o Grande Prêmio de San Marino, faltando 38 voltas para o final da corrida. Você vê como o Michael Schumacher tinha muito mais carro que o Ralf Schumacher, e o Ralf conseguiu segurar aquelas 16 voltas à frente do Schumacher, à frente do irmão. Segurou no braço, segurou com muita habilidade, mostrando realmente o piloto que ele já é, não era, mas já é, porque o Ralf ficou no box 6.4, o Schumacher 8.2, ou seja, o Schumacher mesmo demorando um pouquinho mais, eles trocaram em voltas diferentes, hein? O Ralf na 16ª, o Schumacher duas voltas depois. Então mesmo o Schumacher, Michael Schumacher, demorando mais, teoricamente ele sairia depois, quer dizer, ele teria perdido mais 2 segundos, ficaria mais atrás ainda do que estava do Ralf, só que ele está 7.3 à frente, 6.2 na volta anterior, 7.3 nessa, ou seja, ele voltou para a pista andando muito, andando sem ninguém à frente, andando com tudo que o carro pode dar, e o Ralf vai ficando para trás. Enquanto isso, um desastroso pit stop para Justin Wilson da Minardi. O carro apagou, você viu lá que ele já pegava o equipamento que dá a partida no carro ali atrás, mas está difícil. Desastrosa Minardi, né?
Justin Wilson fica fora. Eu não falei nada não, João Pedro? Falei outra coisa. Você foi mais condescendente, falou desastroso pit stop. Acho que a equipe toda é um desastre. Não só o pit stop, tá certo. Desastroso desde o bom dia até o boa noite, é isso? Exatamente. E ele tá ali esperando, agora não vai esperar mais. Tá abandonando Justin Wilson. Estava na 18ª posição. Bom, vamos lá. O Michael Schumacher está 7,8 à frente do Ralf Schumacher. O Ralf está 1,3 à frente do Barrichello. O Barrichello vem tentando se aproximar, encostar no Ralf Schumacher. O Barrichello tem uma vantagem de 2,6 em relação ao Kimi Raikkonen, que é o quarto colocado. O Montoya está na 5ª posição, 3,9 atrás do Raikkonen e o Montoya. E depois o Coulthard, o Alonso, o Panis, os 8 primeiros colocados. Praticamente não mudando essa lista dos 8 primeiros colocados, os pilotos que vão pontuando no Grande Prêmio de San Marino até agora, com 25 voltas, só mudando a posição de cada um. O Schumacher acabou ganhando a primeira posição nos boxes, ganhando do Ralf. O Barrichello se mantém em terceiro, bom pit stop do Kimi Raikkonen, que é o quarto colocado agora. O Montoya, sempre é bom lembrar, demorou mais de 10 segundos para fazer a sua parada. E aí o duelo Firman Fisichella, Jordan contra Jordan, 15ª e 16ª posições. O vencedor do Grande Prêmio do Brasil, Giancarlo Fisichella, atrás do companheiro de equipe, o Ralf Firman. Está chegando para tentar e com muita possibilidade de conseguir a ultrapassagem. Não, o Firman foi o único que não fez pit stop ainda. Ele aproveitou aquela parada, você lembra de uma imagem antes do começo da corrida, né? Eles mostraram que estava no box o Firman e lá mesmo, antes do começo da corrida, já aproveitaram para abastecer e praticamente encher o tanque do piloto inglês Ralf Firman da Jordan. Abdicou da sua posição de largada, que não era muito boa, 19ª, e foi largado o box, portanto, com o tanque cheio. Vocês se lembram aquela jogada que fez o Kimi Raikkonen na Austrália e quase deu a vitória a ele. Só que ali se tratava de uma McLaren e aí de uma Jordan e na mão do Ralf Firman. Que está na 15ª posição. Aliás, a Federação Internacional de Automobilismo, depois das primeiras, está indo o Firman para o box na 26ª volta, indo para completar a 27ª. O pessoal fez uma primeira avaliação das novas regras. O presidente da FIA, o Max Mosley, que está acompanhando a corrida em Imola, que as regras vão ser mantidas, que o grande duelo vai ser entre equipes e FIA para o ano que vem. Ele insiste que controle de tração e controle de largada devem ser extintos da Fórmula 1. As equipes continuam discutindo. A opinião geral entre os próprios pilotos é de que as regras vão dando resultado e o que ficou decidido aqui, não poderá mais ser feita troca de motor dos carros. Algumas equipes pediram para trocar motor, alegando alguns problemas, e mesmo largando dos boxes, acharam mais conveniente fazer essa troca de motor, essa estratégia. A federação promete complicar mais, impedir que isso seja feito, proibir que isso seja feito. Vai para o box Olivier Panis, o 8º colocado. Panis vai fazer o seu segundo pit stop na 27ª volta. Muita gente prometia 3 paradas para a corrida. Oi, João Pedro. Só confirmando, o problema que tirou o Jacques Villeneuve da prova foi um vazamento de óleo, segundo a equipe. Olha, o Panis parou muito antes do que se esperava na segunda volta, na segunda parada dele. Muito antes. Quer dizer que aqueles 10.0 da primeira parada não foi tudo de gasolina, não. Foi bobeada da equipe. Ele teria que ter ficado menos tempo. Então ele veio na volta 11, na volta 27 e vai voltar. Vai ter mais pit stop ainda. Michael Schumacher abre 10.1 à frente do seu irmão, o segundo colocado, o Ralf Schumacher. Vai com uma boa vantagem agora o Michael. O Barrichello vai chegando. Estava 1.3 na última vez que a gente falou. Agora já está 793 milésimos atrás. Vai o Rubinho tentando chegar no Ralf Schumacher. Você vê como trabalha principalmente a suspensão dianteira de um carro quando ela ataca a chicane desse jeito
que o Rubinho tem que atacar. O Ralf acabou de atacar. O Michael atacou muito mais que os outros, né? Pois é. Você vê como trabalha a suspensão dianteira de um carro desse ao Cristiano da Mata. Então é isso aí. Então os dois muito antes do que era a expectativa pela quantidade de gasolina que eles poderiam ter posto no boxe. O Cristiano tinha parado na 13ª com 7,4 no boxe. Ele estava na 11ª posição. O Cristiano da Mata vai agora para o boxe. O Panis voltou em 12º. O Panis estava em 8º, voltou na 12ª posição. O francês Olivier Panis da Toyota. 28 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Michael Schumacher em primeiro, Ralf Schumacher em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Juan Pablo Montoya o quinto, David Coulthard o sexto, o sétimo é Fernando Alonso, o oitavo é Jenson Button. Os 8 primeiros do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, 2 abandonos, Justin Wilson da Minardi, Jacques Villeneuve da BAR, são 18 carros da pista. O Pisoria está na 18ª posição. Depois desse o pit stop do da Mata, ele estava em 10º quando saiu. Daqui a pouco, na próxima passagem, a posição em que voltou o Cristiano da Mata. Hoje no Domingão do Faustão tem o balanço do J Quest e as canções inesquecíveis dos Paralamas do Sucesso. Domingão do Faustão, hoje 3 da tarde. Vai mantendo ali a diferença na casa dos 10,1 o Michael pro Ralf. Aí acabou nessa volta dos dois do primeiro pit stop, Reginaldo, um rendimento muito mais eficiente do Michael Schumacher. Ele está conseguindo abrir, enquanto a Williams já se prepara para uma nova parada, que vai ser do Ralf. Um belo rendimento do Schumacher, ganhou a posição no box do Ralf e abriu. Essa parada tem que ser do Ralf, que ele ficou apenas 6,4 quando parou na 16ª volta. E ao contrário do Montoya, que ficou 13 segundos no boxe quando parou na 17ª. Quer dizer, o Montoya, aí ó, não, e é o Montoya. Então aqueles 13 segundos em que ele ficou parado, é problema, né? Ou então teve que parar agora por alguma outra razão, hein? Você vê que eles pegaram. Mas está botando combustível, né? Sim, mas depois combustível tem uma atitude depois. Primeiro eles trocaram o pneu, depois começaram a colocar combustível. Quer dizer, o combustível já era uma coisa que não era necessária, hein? Veio por algum problema de pneu. Eu tinha dito aquela hora que aquele pit stop primeiro do Montoya, ou ele estava realmente com uma estratégia de fazer um segundo trem de corrida bem longo, ou ele podia ter tido, a televisão mostrou bem rapidamente, o pit stop não mostrou com detalhes o pit stop primeiro do Montoya, mas não era para ele parar tão rapidamente assim. Qual foi a volta que ele parou? Não, de jeito nenhum. O Montoya parou na 17ª e agora na 30ª. Só que ele teria que parar lá para a 50ª volta. Entendeu? Então ele parou na 30ª porque teve algum problema de pneu, tanto que eu chamo a atenção, eles praticamente não iam botar gasolina, foi uma coisa assim meio de emergência, comunicando, não, põe gasolina, aproveita e põe gasolina. Já que estamos aqui mesmo, né? 31 voltas para o final da corrida, o Michael Schumacher vai para cima do Cristiano da Mata para dar uma volta em cima do Cristiano e o Ralf vai para o boxe. Esse é normal, que tinha ficado muito pouco no boxe na primeira vez. Ralf Schumacher vai para o boxe, o Barrichello vai assumir a segunda posição. Um pit stop para o Michael Schumacher, um pit stop para o Rubens Barrichello, um para o Kimi Raikkonen e um para o Coulthard. Montoya e Ralf já fizeram 2 paradas. E falamos dos 6 primeiros colocados. Os 2 carros da Williams, os 2 da Ferrari e os 2 da McLaren são os 6 primeiros colocados. Agora nessa posição aí, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, o David Coulthard, o Alonso. Agora o Alonso passando a 6ª posição, depois da parada do Montoya, que volta em 7º. Volta em 7º o Montoya. 2 paradas para o Montoya e para o Ralf, uma para os outros. Vai para o box Mark Webber. 31ª volta, vai fazendo mais um pit stop o Webber. O Webber parou já 2 vezes e teve mais uma passagem obrigatória ali pelo box porque ultrapassou o limite de velocidade. Então ele está fazendo o terceira visita dele ao box. Mas na verdade o segundo pit stop, no segundo reabastecimento. 2 paradas
2 paradas por estratégia de corrida e mais um drive-thru, aquela passagem pelo box. Ferrari pronta. A Williams continua esperta ali. O pessoal da Williams continua ligado ali só. Olha, o Weber é que pode ter mudado, hein? Com esses 10 segundos de gasolina ali, ele pode tentar ir até o final. O Cristiano da Mata está na 14ª posição. O Pisoni é o 18º colocado. Com corrida prejudicada, o Pisoni. Trulli, da Mata, Fisichella, Firman, Verstappen e Pisoni tomaram uma volta cada um. Olha o Montoya aí de novo no box. Olha o Montoya de novo. E de novo, o mesmo processo. Não, aquela história. A gasolina foi uma coisa de última hora, não estava pronto no tanque. Foi só um pouquinho. Não, aquele reabastecimento da Intertechnic não estava pronto para um pit stop porque não era normal. Ele ia parar 20 voltas depois. Então, quando parou, o que tinha de gasolina ali, o que eles conseguiram botar, quando ele avisou que ia para o box que ele tinha problema de pneu, eles botaram. Então, teve que parar agora para botar mais. Comprometida a corrida do colombiano Juan Pablo Montoya. Montoya que largou na 4ª posição. Montoya que o ano passado chegou em 4º lugar. E aí vai Rubens Barrichello para o box. Mantendo também a mesma ordem de parada. A Ferrari na primeira parada, Rubinho antes do Schumacher. Agora a mesma coisa. 8.2 o tempo de Rubens Barrichello. O tempo aí cronometrado do Barrichello. O próprio Barrichello disse que esse tempo aí nunca é o tempo exato da parada, porque tem sempre o disparo do cronômetro e, claro, a entrada e a saída do box. Agora, se não é exato, vai não ser exato assim na longe da Ferrari, porque as 2 paradas do Rubinho em 8.2, se não estiver enganado, do Schumacher também 8.2. Isso aqui é cronômetro errado. E o Schumacher vai ter que parar na próxima, né? Vamos ver agora. 8.2 deu numa, 8.2 na outra, do Schumacher 8.2. O Barrichello parou na 17ª e 33ª. E o Schumacher 18ª vai ter que ser agora na 34ª. Enquanto você via ali o Cristiano da Mata indo para cima e estava pelo jeito conseguindo a ultrapassagem para cima do Giancarlo Fisichella. E o Schumacher vai dando volta em cima de quem passa pelo caminho dele. Já deu uma volta no Verstappen, no Pisoni 2, no Firman, no Cristiano da Mata, no Fisichella, no Trulli, no Weber. Já deve ter dado. Agora ele vai pro box. Já estava se aproximando do Panis, depois de dar uma volta no raio, então agora vai pro box pro seu segundo pit stop, Michael Schumacher. Exatamente uma volta depois do Barrichello. O Barrichello está na 2ª posição. Barrichello à frente do Kimi Raikkonen. O Barrichello tem uma vantagem de 10.3 para o Kimi Raikkonen. O Schumacher volta. Faltando 28 voltas, ele volta com a informação de liderança. O Kimi Raikkonen passou o Rubinho. O Rubinho voltou na 3ª posição. O Kimi Raikkonen nessa 34ª volta. Na passagem da 34ª volta, o Schumacher conseguiu sair na frente. O Raikkonen segundo. Que belo trabalho fez a Ferrari com o Schumacher, hein? Quando eles foram para a primeira parada, o Schumacher era o 2º colocado, com o Ralf em primeiro. Na volta dos pitstops dos dois, o Schumacher já voltou à frente dele. Foi assumir a liderança quando as 2 McLarens foram para o box. Agora faz o seu segundo pitstop e volta na frente. Ótimo trabalho, está garantido. Para quem achou que estava em crise, a Ferrari podia ser uma crise psicológica, uma crise. Na prática, a equipe vai trabalhando bem. E é um fato a ser destacado, você falou no começo da transmissão, a Ferrari podia ter vencido as provas, o próprio Barrichello disse. Não venceu, errou, o Schumacher errou, a equipe errou com o Rubinho. Olha aí de novo a briga, Cristiano da Mata e Fisichella. Segura Fisichella. Foi pra cima lá do Cristiano da Mata. Resolveu não topar não, ficar atrás do Cristiano da Mata. Mas de todo jeito a equipe da Ferrari nesta prova vai fazendo um belo trabalho, deixando o Schumacher na liderança. O que prova também o que o Rubinho disse e o que o Schumacher disse, que o F2002 ainda era um carro extremamente confiável. Eles preferiram do que estrear o F2003 GA, um carro que está andando, está sendo testado, mas de qualquer forma teve 2 acidentes graves
ambos com o Luca Badoer, acidentes que não chegaram a ser totalmente identificados, os problemas que causaram os acidentes. Então eles preferiram esperar um pouco mais, andar mais com o carro de 2003 e continuar nesse, que afinal de contas é um carro que correu no ano passado, quase todas as provas do ano passado, a partir da terceira, ou seja, ele correu 14 e ganhou todas as 14 em que ele competiu. Então é um carro que realmente tem, ele correu 15 e ganhou 14. O ano passado teve 17 corridas. Então é um carro em que a equipe tem que confiar mesmo. O F2003 GA deve ser utilizado em Barcelona, essa é a programação. A McLaren, por exemplo, deve estrear o NP418 em Mônaco. Deve ser só para Mônaco. No Brasil, o Schumacher correu só com o Schumacher, ele, né? Só o Schumacher. E o Barrichello foi estrear só em Imola. Olha o Fisichella. O Fisichella estava doido ali, foi para cima do Damata, tinha perdido a posição, recuperou, saiu balançando, atravessando na frente do Cristiano Damata e agora sozinho foi para a brita. Fisichella, eu gosto muito do Fisichella como piloto. É um dos melhores italianos da última geração, das duas últimas gerações, eu diria. Mas ganhou a corrida aqui no Brasil, uma corrida totalmente por circunstâncias altamente especiais. Imagine que a Jordan não poderia sequer marcar pontos numa corrida normal, pela situação que ocupa a equipe atualmente, mas o Fisichella se entusiasmou com a vitória. Ele, como piloto, até pode dizer isso, mas se entusiasmou com a vitória, dizendo que já no ano que vem ele quer estar numa das 3 grandes. Não sei no lugar de quem. Entusiasmou todo mundo, porque a Jordan, que estava numa pendura danada no começo da temporada, saiu dizendo que dava para ganhar outras no ano. Tomara. Hoje o Fisichella está em 15º e o Firman em 16º. E aí as duas equipes bem rivais, a McLaren de um lado e o Jean Todt da Ferrari do outro. Você viu que a Ferrari trabalhou super legal com o Michael Schumacher, o mantendo na primeira posição depois do pit stop. O Barrichello já não foi assim. O Barrichello não conseguiu sequer ultrapassar o Ralf Schumacher no pit stop. Largou atrás do Ralf e continua o Rubinho atrás do Ralf. Depois que ele parou na saída da 34ª volta, ali quando eles completaram a 34ª volta, que o Michael Schumacher saiu do box ainda em primeiro, passou o Raikkonen e depois passou também o Ralf. Então o Barrichello está 1.2 atrás do Ralf, está ali na briga pela posição com o Ralf na pista. O Kimi Raikkonen ainda precisa fazer um pit stop, fez apenas um. O Schumacher vai deixando para trás todo mundo que encontra pela frente, vai dando volta em cima de todos os retardatários. O Michael Schumacher, que na 37ª volta é o líder do Grande Prêmio de San Marino. Forças do Destino, uma divertida e apaixonante história com Sandra Bullock e Ben Affleck. Hoje, 13h, em temperatura máxima. Vai pro box Jenson Button. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Saindo aí o Jenson Button da BAR. Mais uma carona com Michael Schumacher, o líder da prova. Completando o volta e rasgando na reta. Aí fez a nova Tamburello. Michael Schumacher, você andando junto com o alemão da Ferrari, que já tinha deixado para trás ali, você viu o Firman, o Trulli, o Damata, o Firman, o Fisichella, o Damata, e estava chegando no Jarno Trulli. O piloto está chegando no Trulli da Renault. Renault que hoje está com o Alonso na 6ª posição, o Trulli em 13º. E se eles mantiverem essas colocações, vai ser a primeira vez, depois de 3 corridas com os 2 pilotos pontuando, que a Renault deixaria um dos seus pilotos fora da zona de pontuação. Na Austrália, o Trulli foi 5º, o Alonso 7º. Na Malásia, o Alonso foi 3º e o Trulli 5º. E no Brasil, o Alonso foi 3º e o Trulli 8º. Nessa corrida, o Trulli não está na zona de pontuação. Renault preparada para o pit stop. O Schumacher
Alonso e Trulli não pararam ainda. Pode ser qualquer um dos dois. O Alonso está na 6ª colocação e o Trulli em 13º. O Trulli com o carro bem mais pesado. Quer dizer, deve ser o Alonso que vai fazer a sua segunda parada. O Trulli também só tem uma parada. O Trulli parou na volta 15, o Alonso na volta 14. Os dois largaram com carros bem leves e vão fazer a segunda parada agora. Quer dizer, o segundo trem de corrida da Renault tem sido bastante longo. Agora, sem dúvida, a McLaren é aquela história. A McLaren que não apareceu muito nos treinos, a gente já sabe que ela vai fazer um pit stop a menos. É a única que vai fazer 2 pit stops. Ela ocupa, o Kimi ocupa a segunda colocação. Ele parou na volta 22 e ficou 8.6 no box. E o Coulthard está em 5º lugar, parou na volta... O Coulthard parou na volta 21, ficou 9.6. Aí está o Alonso. Fazendo o seu segundo pit stop, o espanhol Fernando Alonso. Um dos olhares atentos ali do Flávio Briatore. O chefe da equipe, Fernando Alonso, de ótima posição no Campeonato Mundial. Fernando Alonso, jovem espanhol, vai fazendo uma boa temporada, tem só 21 anos de idade. O Alonso ocupa a 3ª posição no Mundial com 14 pontos. Foi 7º lugar na Austrália e 2 pódios. 3º lugar na Malásia e no Brasil. No Brasil, onde ele sofreu aquele acidente, batendo na roda do carro do Mark Webber, provocando a paralisação da prova. Nem pôde ir ao pódio, mas está fazendo uma grande corrida e foi elogiado pelo Michael Schumacher, o espanhol Fernando Alonso. Antônio Pizzonia está no box. Aí está o Pizzonia, 40 voltas, e ele está no box. E a equipe foi pega de surpresa. De repente saiu todo mundo da garagem para vir atender o Pizzonia. Uma parada, portanto, não programada. Ou uma falha de comunicação imperdoável da Jaguar. O Antônio Pizzonia vem para o box, faz uma parada longa. Claramente pareceu um problema, né? O Pizzonia. Parada meio esquisita ali do Antônio Pizzonia. Pizzonia com o fim de semana com muitos problemas, na corrida ocupando a última posição, a 18ª posição. Estava tudo definido para que ele largasse do box. Olha aí, vamos ver de novo, ó. Chegou, parou. A equipe já se agitou para fazer o velho, vem a mangueira para o combustível. Aí eles tocaram. Mas estava pronto ali para o combustível, não reparei se chegou a trocar pneu, acho que não, né? Até o momento em que mostraram, não, mas a gente vai rever. Trocou pneu. A informação de que trocou pneu pela imagem depois recuperada. Aí o Frentzen no box. Heinz Harald Frentzen no box. Piloto da Sauber, o Frentzen ocupava a 8ª posição quando veio para o box. Ele acabou reabastecendo e trocando pneus, o Antônio Pizzonia. Muito bem em câmera lenta, a equipe se virando. Aí fora a Minardi do Jos Verstappen. Isso só vem a confirmar a sua teoria, João Pedro Fazenda. É verdade, embora eu acho que agora a Jaguar já também está querendo concorrer para ver se ganha o título de pior equipe da Minardi. Jaguar que às vezes faz legal com o Mark Webber, com o Pizzonia não tem dado muita sorte. Temos 41 voltas no Grande Prêmio de San Marino. Michael Schumacher é o primeiro, ele está 1.7 à frente do segundo colocado, que é o Kimi Raikkonen. Ralf Schumacher é o terceiro e o Barrichello está chegando no Ralf, Reginaldo. Tá virando bem mais rápido. 7 décimos. Virando bem mais rápido. Na última volta ele virou meio segundo mais rápido e nessa agora 2 décimos mais rápido. Agora, nós já temos nessa altura da corrida 5 pilotos com certeza que vão fazer só 2 pitstops contra quem vai fazer 3. E o Barrichello vai para a tentativa de ultrapassagem. Esses 5 pilotos são Alonso e Trulli da Renault, Coulthard e Kimi Raikkonen da McLaren e também o Frentzen da Sauber. Barrichello vai ao ataque contra o Ralf Schumacher. No box não deu para a equipe Ferrari colocar o Barrichello na frente do Ralf, então ele vai para a batalha da pista. O Barrichello é o 4º colocado, o Ralf é o terceiro, os dois com 2 paradas. À frente deles o Kimi Raikkonen, que parou só uma vez. Agora essa câmera é nova, né? Aqui na lateral do carro, no bico, do lado esquerdo do carro do Rubinho.
Você vai acompanhando ali a perseguição dele ao Ralf Schumacher. Agora, então, a Ferrari e a Williams devem ter mais uma parada, né? Com certeza. Com certeza. Os dois carros vão parar mais uma vez. E o Rubinho está bem mais rápido, neste momento, bem mais rápido que o Ralf. Agora, nessa pista passar é tão difícil que vocês já viram na briga anterior do Ralf com o irmão dele, que o irmão não conseguiu passar, só passou no pit stop. E o Coulthard vem junto deles. O Barrichello no cronômetro está 3 décimos atrás do Ralf e o Coulthard meio segundo atrás do Rubinho. Então é um ataque do Barrichello contra o Ralf, mas também tendo que se defender do Coulthard, que está ali só na espreita para ver se aproveita alguma coisa. Você viu os três passando aí, ó. Ralf, Barrichello, Coulthard, o terceiro, o quarto e o quinto colocados da corrida. Você vê como está bem a McLaren, né? O Coulthard, que vai ter uma parada a menos, está aí na quinta colocação. Quer dizer, ele pode ganhar essas duas posições aí. Do jeito que está, ele já ganharia as duas posições no pit stop. E ele está andando igual. Cristiano da Mata ficou ali no meio deles. É um momento de decisão na corrida para o Rubinho. Barrichello foi bem, hein? Não pensou muito não negociou nada não, a ultrapassagem em cima do Cristiano da Mata, deixou o Coulthard um pouco distante, agora o Coulthard deixou da Mata para trás e vem de novo. Na volta anterior, o Ralf andou 25,9, o Barrichello 25,4 e o Coulthard 24,8. Foi a aproximação do Coulthard, que agora volta a estar um segundo atrás do Barrichello, exatamente por encontrarem o Cristiano da Mata. Da Mata que ocupa a 12ª posição na corrida. Ralf, Barrichello, Coulthard. Primeira posição para o Michael Schumacher. Schumacher está meio segundo à frente do Kimi Raikkonen. Do Kimi Raikkonen, o Schumacher não conseguiu se desgarrar não. Do Ralf, quando o Ralf estava em segundo, ele chegou a meter 10 segundos. Agora a McLaren pronta para o pit stop. Vai o Rubinho tentando se aproximar. A McLaren até agora fez só uma parada com seus dois carros, do Kimi Raikkonen e do David Coulthard. Vem então para o segundo pit stop, que pode ser também o pit stop derradeiro da McLaren na corrida, com 43 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Kimi Raikkonen no box. Saiu o Raikkonen, demorou, né? Uma saída não normal do Kimi Raikkonen. Aí uma imagem recuperada aí do Michael Schumacher errando, pisando na terra e por pouco não foi embora o Schumacher, hein? Sozinho na pista. Schumacher, o líder do Grande Prêmio de San Marino, a 18 voltas do final. Schumacher com 4 vitórias já conquistadas aí nesta pista em Imola. Vencedor do ano passado, teve uma dobradinha da Ferrari no ano passado. Entre as equipes, a Williams é a maior vencedora do Grande Prêmio de San Marino, com 8 vitórias. A McLaren tem 6, a Ferrari 5. Lotus, Brabham e Benetton, uma vitória cada uma. 22 grandes prêmios, esse é o 23º. A grande preocupação, a McLaren agora para o carro do Coulthard, a grande preocupação do Schumacher em ele andar desse jeito, abrindo a diferença que ele vem abrindo, é exatamente em relação às McLaren, em relação ao Kimi Raikkonen. E agora com a parada do Raikkonen, com a volta do Raikkonen, a gente vai esperar o cronômetro dar exatamente a diferença, para dar o tempo normal que o separa do Michael Schumacher, para saber se o Schumacher tem uma corrida tranquila ou não. Porque o Schumacher tem uma parada e o Kimi Raikkonen não tem mais nenhuma. Aí chegando o David Coulthard pro seu pit stop. Estava na 5ª posição o Coulthard. Estava apertando lá o Barrichello. Schumacher continua na liderança. O Ralf Schumacher, com a parada do Kimi Raikkonen, assume a 2ª posição. O Barrichello a 3ª posição. O Kimi deve cair para a 4ª colocação, João Pedro. E uma situação absolutamente inédita na Fórmula 1, quer dizer, se a corrida terminasse assim, pela primeira vez na história haveria a possibilidade de um pódio com apenas um piloto. Se os dois irmãos realmente não comparecerem à cerimônia do pódio,
só o Rubinho iria ao pódio. E mais estranho ainda é o fato de em 2 corridas seguidas isso ter acontecido. Na última no Brasil, o Alonso não pôde comparecer por causa do acidente naquela última volta. O João Pedro se refere ao falecimento da mãe do Michael, do Michael e do Ralf Schumacher, a dona Elizabeth, que morreu na noite passada em Colônia, na Alemanha. Os dois foram até o hospital onde ela estava. Ela foi internada, fez uma cirurgia por causa de hemorragias internas, teve complicações e acabou morrendo. A dona Elizabeth, mãe do Michael e do Ralf Schumacher. E a Federação Internacional de Automobilismo liberou os dois de todas as cerimônias que envolvem um grande prêmio. O piloto tem obrigações, tem entrevista coletiva do pole position, do segundo e do terceiro do grid, tem entrevista coletiva dos vencedores, do pódio, e a FIA liberou. Se o Michael ganhar a corrida, o Ralf for segundo e eles resolverem que não vão ao pódio, eles estão liberados pela Federação Internacional de Automobilismo. Aí o terceiro pit stop do Cristiano da Mata, com 8 segundos, 46ª volta. Barrichello continua a sua perseguição a Ralf Schumacher, a diferença de 4 décimos. Olha, ele vai tirando, Kleber, ele está tirando. Agora, independentemente dele conseguir uma ultrapassagem na pista ou não, a verdade é que ele tem que andar muito rápido, porque ele está muito próximo, o Rubinho está muito próximo do pit stop dele. Ele está na volta, ele vai completar a 47 agora e pode parar ou na 48 ou na 49. Então ele está muito próximo. E o Ralf tem que parar 3 voltas depois, teoricamente. Aí vamos ver se com o Barrichello a Ferrari consegue ganhar a posição, exatamente em relação aos pilotos que ele perseguia, que é o caso da Williams, como conseguiu com o Schumacher. O Schumacher ganhou 2 vezes a posição no box. Vamos ver se com o Rubinho também. E são 2 as brigas agora do Barrichello, né, Reginaldo? Essa com o Ralf andando mais lento, 24-1 o Ralf, 23-8 o Barrichello. O Barrichello a equipe tem que fazer o Barrichello sair do box na frente do Ralf, e tem a preocupação com o Kimi Raikkonen, que já fez o seu segundo pit stop. Olha aí a imagem mostrando a diferença dos pneus, de desgaste dos pneus, do Raikkonen, ó. Olha que coisa impressionante. Que o esquerdo está mais conservado. Essa é uma das 2 pistas do Mundial que tem o circuito anti-horário, né? E o Raikkonen já fez o seu segundo pit stop, quer dizer, eu acredito que essa imagem de recuperação seja antes do segundo pit stop, com certeza. Já o pneu novo não estaria assim depois de apenas 2 voltas. Então o Raikkonen, você vê que ele, com a estratégia de fazer 2 pit stops, é muito sobrecarrega demais os pneus nessa pista. Leva o desgaste de pneus até o limite. Olha, se o Rubinho não parar nessa volta agora, porque a minha previsão é que ele parasse na volta 49. Essa agora ele vai completar a 48. Então as 2 equipes espertas ali. Só para completar então, ele tem que, o Barrichello, conseguir com a equipe no box passar o Schumacher, o Ralf, e não pode também bobear em relação ao Kimi, o que é muito difícil, porque o Kimi está 14,8 atrás do Barrichello. 14,8, o Ralf Schumacher vem pro box, ó, o Barrichello, o Weber e o Ralf. Olha, o Ralf deveria vir depois do Barrichello, hein? Você vê que o consumo foi a troca, o pit stop da Williams, o anterior não foi muito bom. 8,2 o Weber, 6,8 o Ralf. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Pisoni falou que ele ia sair mais pesado, o Weber ia sair mais leve, o Weber falou que não era bem assim, fez 3 pit stops, era exatamente assim. Você lembra daquela atleta que chegou ao final da maratona nas Olimpíadas de Los Angeles em 84, com o corpo todo contorcido? Daqui a pouco no Esporte Espetacular, uma entrevista exclusiva com Gabriele Andersen, a mulher que virou o símbolo da determinação no esporte. Acabando o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, tem o Auto Esporte e na sequência as atrações do Esporte Espetacular. Fica todo mundo esperando o Barrichello no box. Vem o Schumacher primeiro. Aí a equipe fazendo a troca de pneus. Schumacher faz a sua parada, o terceiro pit stop do Schumacher. Dessa vez a Ferrari inverteu a ordem, né? Nas 2 primeiras paradas, primeiro o Rubinho, depois o Michael. Agora a Ferrari traz primeiro o Schumacher, depois o Barrichello. Barrichello que está aí exatamente atrás do Michael. 13 voltas para o final. Schumacher está com uma corrida
muito confortável. Deixa o Rubinho passar para ver se o Rubinho ganha. Para ver se o Rubinho ganha tempo. O Barrichello faz 1:22.775. Foi a maior volta do Rubinho, a melhor volta do Rubinho na corrida. Tá com o carro leve, tá tentando. É aquela boa e velha estratégia, né? O Barrichello assume a primeira posição agora. Você viu que o Schumacher deixou ele passar. E a intenção, Reginaldo, deve ser aquela estratégia conhecida. Voltas próximas da parada. Tem que pisar, tem que fazer tempo, tem que abrir vantagem. Montoya de novo no box. Tem que abrir vantagem para que o piloto consiga ganhar a maior distância possível para ganhar alguma posição no box. Porque a volta do Rubinho tem que ser essa agora. Era dentro da previsão. Ele está na volta, tinha previsto volta 49, ele vai parar na volta 50. Então é nessa volta que ele vai ter que parar. E ele não parou ainda, não parou. Então pode ir, quer dizer, ele ainda tem carro para andar mais rápido ainda e abrir bem essa diferença para tentar fazer uma dobradinha. O Schumacher tem agora, em relação ao Raikkonen, que é o que interessa, ó. Aí lá vai o Rubinho, tá previsto, dentro da previsão. Olha, o Kimi Raikkonen, Regi, está 38.4 atrás do Barrichello. 38.4 atrás do Schumacher. Era do Barrichello, né? Que era o líder da corrida naquele momento. Agora, é mais ou menos porque eles estavam juntos ali, o Barrichello na frente do Schumacher. Mas por que demorar tanto assim? Demorou muito. Teve um problema na roda esquerda. Não tem sentido. Era uma parada. Você viu o Ralf? Ele entrou 6.8 e embora para terminar a corrida. Teve problema lá no pneu dianteiro. E passou o Kimi Raikkonen, né? Era tudo. Porque ia ser ali no limite. Por mais que ele voltasse atrás do Kimi Raikkonen, ele tinha que ter voltado no máximo, imediatamente atrás do Kimi Raikkonen. Uma parada que foi de 8.2, batidinho. Olha aí, o pneu, a roda esquerda, dianteira, que dá um certo trabalho. Tá vendo? Teve que baixou e levantou de novo o carro para ajeitar a roda. E mais uma. Aí, olha o Barrichello balançando a cabeça negativamente. A Ferrari deu uma pisada na bola com o Barrichello. E pode comprometer até mais uma, né? Ela vai entrar naquele time ou ainda não, João Pedro? Tá com a Jaguar Minardi ou você não diria tanto? Não, acho que não chega tanto, mas a equipe do Rubinho é nitidamente pior do que a equipe do Schumacher, né? Parece que eles eram, né? É uma mistura do pessoal da Minardi da Jaguar que veio, é isso que você está querendo dizer, né? Não, a verdade é que existem duas equipes dentro da Ferrari. Uma que cuida do carro do Rubinho e outra que cuida do carro do Schumacher. Então. Não pode ser coincidência o fato de que todas as coisas ruins e inesperadas aconteçam com ele. Acaba sendo, falando sério, um comprometimento grande da corrida do Barrichello, que acaba passando para a quarta posição. Ele não só não conseguiu ficar à frente do Kimi Raikkonen, como foi para trás do Ralf Schumacher. Então não adiantou nada ele fazer volta lá de 1:21, 1:22, 1:22, ele tentar ganhar na pista, se na hora do box a equipe não consegue. Poxa vida, foram 2 pitstops com 8.2. Aquele que precisava ser com 8.1 foi com 13 e tralalá. Globo, a gente se vê por aqui. Corsa 1.8, porque você quer mais. Ele vai outra vez se aproximando do Ralf Schumacher. Você vê que não precisava nem ser em 8, Kleber. 9, bastava, né? 13 segundos, bastava ter sido em 12 que ele tinha essa posição aí. Ele vai tentando se aproximar, o Reginaldo já disse, a ultrapassagem não é fácil em San Marino, agora não tem outra opção, senão ele tentar atacar o adversário na pista, tentar a ultrapassagem ali na marra, na vontade, na determinação, tem que ir pra cima, Barrichello, e vai, ó. Ele consegue chegar muito nas curvas, agora tenta a ultrapassagem, o Ralf deu uma fritada, o Barrichello põe do lado, com possibilidade de ultrapassar, fecha a porta o Ralf, tenta dar um X o Rubinho, fica uma bela briga, agora vai! Rubens Barrichello numa grande manobra e vibrou, como se tivesse feito um gol, ele vibra dentro do carro, numa linda manobra do Barrichello para arrancar mesmo sorrisos da equipe. Se a equipe foi mais ou menos, o Barrichello na pista mostrou braço, estratégia, desenhou direitinho o seu caminho para ludibriar o Ralf Schumacher e fazer uma grande ultrapassagem. Rubens Barrichello assume a terceira posição, vê de novo e vê com
com gosto, porque foi uma manobra sensacional. Esse drible aí, ele quebrou. Por isso que vibrou que nem um gol lá dentro. Esse é o Rubinho do Grande Prêmio do Brasil, que fez uma das melhores corridas da vida dele e que a Ferrari acabou jogando fora aquela vitória histórica. Esse é o Rubinho. A reação do público no circuito do Autódromo Enzo e Dino Ferrari foi vibrar. O autódromo que tem tudo a ver com a equipe, né? Vibrou quando o Barrichello foi para cima e conseguiu a ultrapassagem na pista sobre Ralf Schumacher. Grande manobra, Barrichello assume a terceira posição. Ele está agora 5.4 atrás do Kimi Raikkonen. 5.4, parece que foi um alívio da equipe, né? Que quebrou o nosso galho. Hoje no Domingão do Faustão, prepare-se para muita emoção com o arquivo confidencial de Priscila Fantin. Domingão do Faustão, hoje 3 da tarde. E hoje tem futebol pelo Campeonato Brasileiro também às 4 horas. Mais uma rodada do Brasileirão 2003 que você vai acompanhar. Todo o time da Globo em campo, com o Galvão Bueno, Luiz Roberto, Sérgio Noronha, Falcão, a equipe da Globo em campo para mostrar o Campeonato Brasileiro de 2003. A partir das 4 tem a primeira parte do Domingão do Faustão, o futebol, depois a sequência do Domingão do Faustão. Kimi Raikkonen e o Barrichello na pista, na imagem você já vê, pela mesma tomada de câmera, o Kimi e o Barrichello, 5.1, tá com problema uma Jordan aí, ó. Uma Jordan com problema. Olha, faltam 9 voltas, 8 voltas e meia. E né, o Rubinho, desde que ele passou o Ralf Schumacher, ele já tirou em relação ao Raikkonen 3 décimos. Quer dizer, vai chegar, hein? Vai chegar. Não sei se vai conseguir passar, mas vai chegar para brigar com o Raikkonen pela segunda colocação. Problema com o Ralf Firman, no piloto da Jordan, abandonando o Grande Prêmio. Um problema mecânico, né? Tá saindo aí. O Kimi Raikkonen fez 2 paradas, Reginaldo. O Rubinho 3 paradas. Isso sugere os dois times têm pneus diferentes, né, a abastecê-los, mas sugere que o pneu do Barrichello está em situação melhor em termos de desgaste do que o Raikkonen. Isso faz com que o Rubinho tenha mais chance de chegar, pelo menos, de encostar no Kimi. Está melhor neste momento da corrida, mas a diferença da volta em que eles pararam foi de apenas 6 voltas. Então não é, daqui a pouco essa diferença desaparece e não é tão grande assim. Barrichello faz mais uma boa volta, 1:24.7 o tempo do Kimi Raikkonen, 1:24.6 o tempo do Barrichello. A diferença é de 4.9, 54 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. E você viu bem lento a Jaguar de Mark Webber. Perto de abandonar a corrida, Mark Webber. Michael Schumacher é o primeiro. Ferrari. Em segundo, a McLaren de Kimi Raikkonen. Em terceiro, a Ferrari de Rubens Barrichello. Em quarto, a Williams de Ralf Schumacher. Em quinto, a McLaren de David Coulthard. Em sexto, a Renault de Fernando Alonso. O sétimo colocado é Juan Pablo Montoya da Williams. E o oitavo é Jenson Button da BAR. O Rubinho tirou mais 1,5 décimo. Cristiano da Mata ocupa a 14ª posição. O Pisonia é o 16º. Firman, Verstappen, Wilson e Villeneuve abandonaram a prova. E o Mark Webber deve estar abandonando agora também, se ele não conseguir a recuperação, o que vai fazer com que o da Mata suba para a 13ª posição e o Pisonia para a 15ª. Pisonia, que completou só a primeira prova do ano, foi o 13º na Austrália, depois não completou mais. E o da Mata foi 11º na Malásia e 10º no Brasil. Pintando outra briga boa aí no final da corrida, que é entre o Ralf Schumacher e o Coulthard aí. 8 décimos de diferença entre os dois, e os dois virando no mesmo tempo, tudo 24.8, 24.8. Nessa volta agora, o Coulthard tirou um pouquinho, por isso ele chegou no Ralf. Chegou no Ralf, chega a meio segundo só de diferença entre o alemão Ralf Schumacher e o escocês David Coulthard. A briga da Williams com a McLaren. A Williams, que demonstrou preocupação mesmo com o bom trabalho da McLaren nesse começo de temporada. A Williams já está com carro novo. A McLaren deve estrear o seu carro novo só em Mônaco. O Mark Webber foi para o box, não abandonou ainda, foi para o box, mas vai abandonar. Abandonou, conseguiu elevar o carro até o box para abandonar no box.
Então a McLaren mostrou muita evolução no carro do ano passado, começou a temporada com 2 vitórias, o que seriam 3 vitórias, né, se não tivesse tido todo o problema ali de cronometragem, de acidente no Grande Prêmio do Brasil. Mas de todo jeito, começou muito bem a temporada, com um carro que ainda não é o novo. A Williams preocupada, além de bater a Ferrari, tem que agora se preocupar com a McLaren, e a McLaren vai fazendo de novo uma grande corrida. Lembrando sempre, né, que o Kimi Raikkonen foi o 6º no grid e o David Coulthard foi apenas o 12º no grid. O Kimi está em 2º e o Coulthard na 5ª posição. O Rubinho vinha chegando, mas nessa volta ele virou mais lento que o Raikkonen, 24.3, o Raikkonen 24.0. O Raikkonen está 14 segundos e 4 décimos atrás do Michael Schumacher e 4 segundos e meio à frente do Rubens Barrichello. Eles estão indo para completar a volta de número 57 de 62 que fazem o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Logo depois da Fórmula 1 tem o automotor e na sequência tem o auto esporte e na sequência, depois do auto esporte, tem o esporte espetacular. Apresentando para você escalada da Antártica, rapel na Chapada Diamantina, uma entrevista exclusiva com a Gabriele Anderson, aquela atleta que chegou toda torta no final da maratona dos Jogos Olímpicos de 84. Tem o dia em que a Stock Car virou programa de índio. Tem um homem de 75 anos que resolveu encarar o desafio da meia maratona. Tudo daqui a pouquinho. Acaba a Fórmula 1, vem o auto esporte e na sequência o esporte espetacular. 56 voltas. Schumacher está 15.8 à frente do Rubinho. Schumacher está 14.4 à frente do Raikkonen. Raikkonen está 4,5 à frente do Barrichello. São os 3 primeiros. Ralf Schumacher o 4º, David Coulthard o 5º, Fernando Alonso o 6º, Juan Pablo Montoya o 7º, Jenson Button o 8º. Cristiano da Mata é o 13º, Pisonia é o 16º colocado, vai pular para a 15ª posição o Pisonia com o abandono do Mark Webber. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. São as 5 últimas voltas. Reginaldo, a corrida de San Marino não teve chuva aí no circuito de Imola. Então ela teve menos, né, problemas, menos mudanças, menos adversidade, vai, para as equipes. Mas foi uma corrida vibrante, emocionante, ou foi daquelas que o box decidiu? O que você achou? Teve a excepcional ultrapassagem do Barrichello, que está tentando se aproximar ainda do Kimi Raikkonen para cima do Ralf Schumacher. Eu acho exatamente que esta corrida de San Marino é a que vem provar mesmo a eficiência das novas regras, porque até agora a gente sempre teve problemas de chuva na Austrália, na Malásia, no Brasil. O Brasil, uma corrida cheia de acontecimentos que não deram ao resultado uma coisa completamente diferente do esperado. Mas essa não, essa foi uma corrida normal, em pista seca, corrida que teve brigas na pista, corrida que teve, lógico, posições decididas no boxe, isso faz parte já desde que se inventou o pit stop. Então eu acho que aí mostra a verdadeira nova Fórmula 1, inclusive com a Williams no lugar que se esperava dela, e a McLaren aí preparando-se para estrear o seu novo carro, usando mais a força do motor Mercedes-Benz, que é o que ela tem de mais forte por enquanto, até ela lançar o modelo novo dela, e sabe lá se vai ser já em Barcelona, não vai ser, sabe lá se vai ser na Áustria, ou quem sabe até em Mônaco, como se disse agora há pouco, se bem que Mônaco não é uma pista ideal, longe disso, para se lançar carro novo. E uma corrida que tem os pilotos andando muito próximos. Por exemplo, o Schumacher agora está 11.8 só à frente do Kimi Raikkonen. Mas é uma diferença de 10, 11 segundos, é uma diferença perfeitamente aceitável, esportivamente de disputa, não é um passeio de ninguém. E o Barrichello está chegando de novo, 3.1. Nessa volta ele tirou 1. Agora tirou mais. Um redondo. E agora acabou de tirar mais... ele tirou 1 redondo na última volta e agora acabou de tirar mais 3 décimos. 24-0 contra 23-0 as voltas do Kimi Raikkonen e do Barrichello. Ainda embora a Jordan agora do Fisichella. 1.6. Aí o Fisichella vai encostando. As duas. Fisichella
É bom lembrar só, né, Kleber, que na sexta-feira levantou até o troféu que ele recebeu de fato não recebeu, mas deveria ter recebido no Grande Prêmio do Brasil. Então começou bem e acabou mal o fim de semana. Você vê ali que formou um monte o carro do Fisichella, foi embora. Kimi Raikkonen e Barrichello. Olha aí como chegou. O Barrichello vai chegando. O Barrichello tem poucas voltas, mas tem que ir pro ataque. 2,5, menos de 2,5. Depois do que ele fez com o Ralf Schumacher, evidentemente, por mais que o piloto tenha que garantir uma boa posição que ele tem, dá pra brigar. Ele tá chegando com uma rapidez espantosa pra cima do Kimi Raikkonen. Olha, já foi o grande lance da corrida, a ultrapassagem dele em cima do Ralf, inclusive aconteceu aí, diante de toda a torcida. Quer dizer, se ele passar o Kimi agora, ele vai sair como o herói dessa fanática torcida italiana. Rubens Barrichello vai tentando ainda ganhar na pista a segunda colocação. Eles completaram a volta de número 60. Faltam duas. Abriram a volta 61. Depois mais a 62ª volta para o final da corrida. Sempre lembrando os 13 segundos perdidos no box no último pit stop dele, quando o normal seria de 6 a 7. O Michael Schumacher já deu uma tirada de pé, já está administrando a corrida, está 8,6 à frente do Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen vê crescer no seu retrovisor a Ferrari de Rubens Barrichello. Tem aí o Barrichello uma volta e meia para tentar se aproximar, para tentar uma manobra ousada de ultrapassagem. Será que dá? Será que o Rubinho consegue? Se conseguir, vai ser uma corrida para a história da carreira de Rubens Barrichello, depois de uma grande ultrapassagem que ele já fez para cima do Ralf Schumacher. O Rubinho de 8 pontos no campeonato vai tentando conquistar mais 8 se ele conseguir a ultrapassagem. Por enquanto está levando 6. E o Kimi Raikkonen vai mantendo a liderança do campeonato mundial com os 8 pontos que ele está conquistando agora. A diferença cai. Agora na passagem, 745 milésimos. Eles completam mais uma volta. Fica muito complicado, claro, para o Rubinho, né? Não deu nem para chegar bem embutido no Kimi. O pessoal da Ferrari já vai lá para o muro, já vai esperar a passagem do Michael Schumacher, que está na sua última volta. Num fim de semana sofrido, difícil para a família Schumacher, com a morte de Dona Elizabeth, a mãe do Michael e do Ralf. Eles profissionalmente entraram para a pista e o Michael Schumacher vai se reencontrando com a vitória. Virando em 26, enquanto que ele deixou o Raikkonen se aproximar a 6 segundos. Depois de 3 provas em que o Schumacher não conseguiu vitórias, o que não tem sido nada comum na Fórmula 1. Depois dos grandes prêmios da Austrália com o 4º lugar, da Malásia com o 6º. No Brasil ele errou, bateu e saiu. Michael Schumacher vai se reencontrando com a vitória. O Rubinho ainda tenta se aproximar, mas com muito pouca possibilidade, claro, de fazer a ultrapassagem para cima de Kimi Raikkonen. O Schumacher, pentacampeão do mundo, o Schumacher vai para conquistar mais uma vitória. O Schumacher, de 64 vitórias da carreira, vem para sua vitória de número 65. Vem Michael Schumacher e vence com o Kimi Raikkonen passando na segunda posição e o Barrichello muito próximo na terceira posição. Chegaram praticamente juntos. O Schumacher evidentemente deu uma administrada no final de prova. Ferrari com aqueles 13 segundos, hein? Ferrari com aqueles 13 segundos de terceiro pit stop do Barrichello, pode ter perdido a dobradinha no Grande Prêmio de San Marino. Será que o presidente Luca de Montezano vai achar alguma justificativa aí? Vai jogar a culpa em quê agora? O que aconteceu para afastar, para ele desviar a atenção do torcedor da Ferrari para mais um erro desse da equipe? Michael Schumacher o primeiro colocado, Kimi Raikkonen o segundo, Rubens Barrichello o terceiro, Ralf Schumacher o quarto, David Coulthard o quinto. Ainda não passou já o Jenson Button o oitavo colocado, faltando passar o Fernando Alonso o sexto, o Juan Pablo Montoya o sétimo. Os 8 pilotos que pontuam: o Cristiano da Mata, 12ª colocação, Antônio Pisonia o 14º. Festa da Ferrari no circuito Enzo e Dino Ferrari em Imola, no Grande Prêmio de San Marino, na 4ª etapa do campeonato. A primeira vitória da Ferrari, a vitória de número 65 de Michael Schumacher, que soma mais 10 pontos
no Campeonato Mundial, indo a 18 pontos. Vai a 18 pontos o Schumacher. Ele estava com 8, vai a 18. Faz 8 pontos o Kimi Raikkonen, vai a 32 pontos. E o Barrichello vai a 14 pontos no campeonato. Os cumprimentos, a festa da equipe da Ferrari com a vitória de Michael Schumacher. Agora a gente vai saber, inclusive, na hora do pódio, qual vai ser a atitude do Michael Schumacher. O Ralf Schumacher, quarto colocado, não vai para o pódio. O Michael Schumacher, que foi liberado pela FIA, se ele não quiser ir ao pódio por causa da morte da mãe dele. Schumacher em primeiro, Raikkonen em segundo, Barrichello em terceiro, Ralf Schumacher o quarto, Coulthard o quinto, Alonso o sexto, Montoya o sétimo, Button o oitavo, os pilotos que pontuam. Nona posição para Olivier Panis, o décimo Heidfeld, 11º colocado, Harold Frentzen, 12º Cristiano da Mata, o 13º colocado, o Trulli, o 14º Antônio Pisonia, os pilotos que completaram as 62 voltas do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. O Fisichella ainda aparece aí com menos 5 voltas em relação ao líder, ele que abandonou. A gente volta já pro pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Para você ligado na Globo, estamos de volta com imagens do Grande Prêmio de San Marino em Imola. A chegada de Michael Schumacher na primeira posição, com Kimi Raikkonen em segundo, Barrichello em terceiro, Ralf Schumacher o quarto, David Coulthard o quinto, Fernando Alonso o sexto, sétimo Montoya, o oitavo Jenson Button. Esse é o resultado do Grande Prêmio de Fórmula 1 de San Marino. Um abraço apertado e amigo do Rubens Barrichello para o Michael Schumacher. Ele e o Ralf vivendo um fim de semana terrível com a morte de Dona Elizabeth, a mãe dos dois pilotos, os alemães da Ferrari e da equipe Williams. 32 pontos para o Kimi Raikkonen, líder do campeonato. 19 pontos o David Coulthard, segunda posição, Coulthard que pontua sempre no Grande Prêmio de San Marino. O Schumacher sobe a 18 pontos, tem 17 o Alonso, vai para 14 o Barrichello, 13 pontos o Ralf e 10 pontos o Montoya. Reginaldo Leme. Você vê o Schumacher com uma tarja preta no braço direito, e ele que era a melhor aposta nessa corrida e agora tem 4 vitórias nos últimos 5 anos. A vitória que não é dele é a do irmão Ralf Schumacher. Olha aí também o abraço. O Rubinho acabou de abraçá-lo e agora vem o abraço do Kimi Raikkonen aí. E o Schumacher depois sai ali abraçado com o Jean Todt. Olha o abraço carinhoso do Rubinho, que parece que nitidamente chorando, embora ainda de capacete, ele parece que chorando, e eles estavam conversando, vamos ver se ele vai ao pódio. Enfim, e a corrida, o Kimi Raikkonen fez o suficiente, outra boa corrida dele, o suficiente para manter a liderança do campeonato. Schumacher, eu repito, era a melhor aposta. O Montoya perdeu as chances no box, com o problema de ele ter que vir para o box por algum problema de pneu, e depois nem deu tempo de pôr gasolina, deu 2 voltas, voltou de novo. O Rubinho perdeu a chance de lutar pelo segundo lugar de novo no box, com um pit stop que durou 13 segundos, no mínimo 6 a mais do que o normal, mas o drible que ele deu no Ralf Schumacher para ganhar a ultrapassagem, para fazer a ultrapassagem e ganhar o terceiro lugar, foi o momento dessa corrida, o grande momento da corrida. E o Schumacher vai para o box, vai para o pódio. Se vocês viram aí a tarja preta no braço direito, ele vai para o pódio receber merecido prêmio, lógico que sem festa. O hino nacional da Alemanha para o vencedor do Grande Prêmio de San Marino, Michael Schumacher. São os contrastes na vida de um esportista, né? Agora aí o hino nacional da Itália para a equipe Ferrari. Você viu nitidamente a emoção, o Schumacher chorando. O choro contido do Schumacher.
o hino nacional da Itália. O público, como sempre, invadindo a pista, mas uma comemoração, claro, discreta como seria. Michael Schumacher vivendo um fim de semana triste, né? Com a morte da mãe dele, a dona Elizabeth, e ele vivendo o que é a vida de um esportista. Triste, chorando, com aquele nó na garganta, embargado, mas profissionalmente cumprindo a sua função e se comportando como um grande campeão, ganhando o Grande Prêmio de San Marino, indo ao pódio, não abrindo nenhum sorriso, como não é o caso mesmo. Ele está triste, ele perdeu a mãe dele, né? E ganhou uma corrida. Então você imagina o que deve estar passando pelo coração do Michael Schumacher. E todo o pódio respeitosamente faz uma festa bem contida. O Jean Todt da Ferrari ganhando o troféu como a equipe vencedora da corrida. O segundo lugar do Kimi Raikkonen, o segundo lugar do Kimi Raikkonen da McLaren e o terceiro lugar do Rubens Barrichello da Ferrari. 32 pontos então o Raikkonen, 19 pontos o David Coulthard, sobe para 18 pontos o Michael Schumacher, 17 pontos o Fernando Alonso, 14 pontos o Rubens Barrichello. No Mundial de Construtores, McLaren 51 pontos, Ferrari 32, Renault 26, Williams 23. 4 provas e 4 vencedores diferentes. Na primeira, a vitória do Coulthard, na segunda, a vitória do Raikkonen, na terceira, a vitória do Alonso, do Fisichella, e na quarta corrida, a vitória do Michael Schumacher, sem champanhe, claro, como tinha que ser, uma festa contida. Schumacher em primeiro, Raikkonen em segundo, Barrichello em terceiro. O resultado do Grande Prêmio de San Marino em Imola. Daqui a 2 semanas a corrida em Barcelona e você sempre acompanhando as emoções da Fórmula 1 ligado na Globo. Na sequência, você fica com o Auto Esporte e depois o Esporte Espetacular. Globo, a gente se vê por aqui.